meninos, tudo bom com vocês? Gente, é o seguinte, muitos de vocês me mandaram mensagem via escolar falando que estava com dúvidas sobre a construção do diagrama de Linus Pauling e sobre a distribuição eletrônica. Então, o que eu decidi fazer? Fazer uma nova aula. Se você já entendeu como que é feito o diagrama, se você já entendeu como é feita a distribuição eletrônica, pode pular essa aula, seria um extra, tá? Então já pode ir lá para a próxima aula, que é a respeito de tabela periódica, tá? Então essa aula aqui vai ser para aqueles meninos que ainda estão com dificuldade em fazer a distribuição eletrônica. Então é o seguinte, gente, eu falei para vocês que lá no modelo atômico de Bohr, ele dividiu para nós o átomo, ele dividiu a eletrosfera em 7 níveis ou 7 camadas de energia. Isso significa que a gente tem lá uma região pequenininha, uma região central que a gente chama de núcleo, né? E em volta do núcleo a gente tem a eletrosfera. E os elétrons que ficam lá dentro da eletrosfera, eles não ficam de qualquer jeito, eles têm uma organização, uma ordem que tem que ser respeitada. E o Bohr, Niels Bohr, ele dividiu pra gente um átomo em 7 níveis ou 7 camadas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 níveis ou 7 camadas que tem possibilidade de existir elétrons aqui dentro. Então quer dizer que os elétrons, eles possuem endereço, né? Eles têm casinhas próprias aqui. E essa distribuição eletrônica é exatamente isso, colocar o elétron, o respectivo elétron dentro do seu endereço, dentro da sua casinha. A gente vai tentar localizar o elétron lá dentro do átomo. Então a gente tem aqui a região central, que é o núcleo, lembrando que lá no núcleo eu tenho prótons e nêutrons, e aqui na eletrosfera eu tenho os elétrons, certo? Gente, esses níveis, esses 7 níveis ou 7 camadas de energia, eles possuem nome. A gente tem lá a primeira camada, camada K, segunda L e assim sucessivamente até a gente chegar aqui na camada Q, certinho? Lá na camada K, ou nível 1, a gente tem a possibilidade de colocar no máximo até 2 elétrons, certinho? Na segunda camada, ou no segundo nível, a gente tem a possibilidade de colocar até 8 elétrons, na terceira até 18 elétrons, na quarta até 32, na quinta 32, na sexta até 18 e na sétima até 8. Então vamos supor assim, ó, distribuição eletrônica. Vamos considerar que os níveis ou as camadas é o bairro onde o elétron mora, tá? Então aqui em Uberlândia não tem diversos bairros dentro da cidade, então vamos considerar que nessa cidade, nesse átomo aqui, existem 7 bairros possíveis onde esses elétrons podem morar. Só que todo mundo sabe que dentro do bairro ainda tem possibilidade de ter ruas, né? Então a gente vai falar além dos níveis, dos subníveis de energia, né? Então eu tenho lá o subnível S, a rua S, o subnível P, o subnível D e o subnível F. No subnível S eu posso colocar até 2 elétrons, né? Então limite. No subnível P, até 6 elétrons, então esse é o limite do subnível P. No subnível D, até 10 e no subnível F, até 14. Beleza, gente, isso daqui, se eu não souber, eu não consigo construir o diagrama de Linus Pauling. Então isso daqui é base para eu construir o diagrama para eu fazer depois a distribuição eletrônica dos elétrons, certinho? Então vamos passar lá para o diagrama de Linus Pauling. Esse diagrama, ele foi construído em ordem crescente de nível de energia. Então ele considera que o primeiro nível, que o primeiro subnível é o menos energético. Pensa aí numa fila crescente, né? O menorzinho da fila não é o primeiro, né? Então o primeiro é o menorzinho e o último é o maior, ou seja, aqui seria o mais energético. Então vamos lá. O primeiro passo para a gente construir o diagrama de Linus Pauling é colocar as camadas ou os níveis. Então você vai colocar aí no seu caderno. Quantas camadas, quantos níveis o átomo pode ter? 7, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então a gente vai colocar aqui essas 7 camadas inicialmente. Gente, lá na camada 1, no nível 1, quantos elétrons que eu tenho possibilidade de colocar? Não é até 2? Então, qual é o subnível que eu preciso colocar lá dentro do nível 1? O S. Olha lá, já completou um S2. Dentro do nível 1 só cabem 2 elétrons, eu já coloquei eles lá dentro do subnível S. Vamos passar para a próxima. No nível 2, eu posso colocar até 8 elétrons. Então, eu vou chamar o 2S2. Gente, eu já coloquei 2. Se eu posso colocar até 8, quer dizer que faltam 6. Qual é o próximo subnível em ordem crescente de energia? O P. Então, eu chamo o P para completar aqui os 8 elétrons
do nível 2. Então, ficou 2S2, 2P6, ó. 2 com 6, 8. Vamos passar para o nível 3. Lá no nível 3, na camada M, eu posso colocar até 18 elétrons. Então, eu vou chamar primeiro o subnível menos energético, né? Então, a rua que cabe menos elétrons lá. S2. Acabou, gente? Não, cabe 18, eu só coloquei 2 até agora, né? Então, eu vou chamar o próximo, que é o T. 3P6. 6 com 2 deu 8, ainda faltam 10. Quem que eu vou chamar agora? O subnível D. Chamei ele, lá o 3D10. Deram os 18 elétrons? Vamos ver? 2 com 6, 8 com 10, 18. Acabou. Vamos para a quarta camada. A quarta camada cabem até 32 elétrons. Então, eu vou chamar lá ó, o S2, o 4P6, o 4D10 e chamo agora também o 4F14 para completar os 32 elétrons que cabem lá no nível 4, tá bom? Então, ficou lá, ó, 2 com 6, 8 com 10, 18, com 14, 32. Vamos para a quinta. A quinta camada, a gente vai ficar igual a quarta, por quê? Porque ela também cabe até 32 elétrons. A única coisa que muda é o número do nível, né? Ao invés de ser 4, é 5. Então, vai ficar 5S2, 5P6, 5D10, 5F14. Ó, 2 com 6, 8 com 10, 18, com 14, 32. Vamos passar para o penúltimo nível, o nível 6. Ó, 18 elétrons eu posso colocar lá dentro. Então, eu chamei o S2, chamei o P6, chamei o D10. Ó, 2 com 6, 8 com 10, 18. Acabou. Vamos para o último nível, 8 elétrons que eu vou colocar lá no último nível. Então, 7S2, 7P6, 6 com 2, 8. Acabou. Gente, agora, depois da construção do diagrama, o mais importante de tudo é saber que o diagrama ele não é lido na horizontal, ele é lido na vertical. E se você ler ele na horizontal, fica errado, tá? Para ele ficar corretamente disposto em ordem crescente de nível de energia, a gente tem que traçar as diagonais. Então, gente, quando você for construir o seu diagrama aí no seu caderno, você tem que colocar o nível S um embaixo do outro, o P um embaixo do outro, o D um embaixo do outro e o F embaixo do outro, porque senão fica, na hora que você for passar as diagonais, vai ficar confuso, né? Então, passei aqui as diagonais, ficou dessa forma o meu diagrama. E agora, como que eu vou ler esse diagrama? Eu vou começar aqui na origem, né? Aí eu passei por 1S2, acabou, onde que eu volto? Eu volto lá na origem da segunda seta. 2S2, acabou, eu volto lá na origem da terceira seta. 2P6, 3S2. Acabou, volto lá em cima. 3P6, 4S2. 3D10, 4P6, 5S2. E assim sucessivamente, tá? Então, para fazer diagrama, para fazer o diagrama de Linus Pauling, a gente tem que entender que isso daqui nada mais é do que eu colocando os elétrons distribuídos aqui nas camadas, né? Eu estou colocando cada um no seu respectivo endereço. Para a gente continuar, eu vou fazer aqui um exemplo da distribuição eletrônica do elemento químico potássio. O símbolo do elemento químico potássio é o K, a gente escreve lá o K maiúsculo. Em cima, aqui eu tenho o número de massa, né, que é representado lá pela letrinha A. Então aqui eu tenho o número de massa. E aqui embaixo eu tenho o número de prótons ou o número atômico, que a gente representa pela letrinha Z. Para eu fazer a distribuição eletrônica do potássio, eu vou considerar que ele está no estado fundamental, ou seja, a mesma quantidade de prótons que ele tem lá dentro do núcleo, ele tem de elétrons lá na eletrosfera. Então, olhando aqui essa representação do potássio, quantos elétrons que eu tenho para distribuir nesse elemento químico? 19. Se ele tem 19 prótons dentro do núcleo, no estado fundamental, considerando ele um átomo neutro, ele também terá 19 elétrons na eletrosfera. Então, a gente vai começar lá no início do diagrama, ó, 1S2. Deixa eu fazer de outra cor aqui. Então, vamos lá. Vai ficar 1S2, já distribuí 2, mas são 19, então tem que continuar. Então, eu passo para o próximo, olha lá, ó. 2S2, já distribuí 2 com 2, já distribuí 4. Então, vamos para o próximo. 2P6, já distribuí 10, ainda faltam 9. Depois do 2P6 é o 3S2, já distribuí 12. Então, não acabei. Vou lá para o próximo. Fica 3P6, certinho? 2 com 2, 4 com 6, 10. Com 6 aqui, 16.
17, 18. Tá faltando alguma coisa ou terminei? Tá faltando, professora, porque são 19, você já distribuiu 18. Então, qual é o próximo nível aqui de energia subnível? 4S. Só que eu só tenho um elétron faltando para colocar lá no S, então vai ficar 4S1. Aí eu te pergunto, olhando a distribuição eletrônica do potássio, qual é o subnível de maior energia? Ué, professora, se é em ordem crescente de energia, o mais energético é o que terminou a distribuição eletrônica, portanto é o 4S1. Né? O elétron de maior energia do potássio é esse elétron que está na rua S do bairro 4. Vamos desenhar aqui o potássio? Então, eu vou colocar lá, ó, o núcleo. Quantos níveis de energia ou quantas camadas de energia o potássio tem? Ó, ele tem 1, 2, 3, 4. Então, vou pôr 1, 2, 3, 4. Lá na camada 1, quantos elétrons que ele tem? 2. Então, eu vou desenhar os 2 elétrons aqui, ó. Lá na camada 2, quantos elétrons ele tem? 2 com 6, ele tem 8. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lá na camada 3, ele também tem 8. Então, eu vou desenhar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E lá na camada de valência, ele vai ter 1. Um elétron na camada de valência, que é a camada 4. Gente, eu já vou aproveitar que está aqui no quadro o potássio no estado fundamental e vou fazer a distribuição do íon do potássio. O íon do potássio é o cátion K+. O que é o cátion, professora? O cátion é quando esse átomo ele perdeu um elétron, certo? Então, se ele tinha 19 e ele perdeu 1, ele tem que ficar com quantos? 18. Qual que é esse elétron que ele perde? Onde está esse elétron que ele perdeu? Lá na camada de valência. A camada de valência aqui nesse caso só não tem um elétron, então ele vai perder a camada inteira. E eu te pergunto, quem vai ficar sendo a camada de valência do potássio? A camada 3, porque essa 4S1 aqui, ó, ela desaparece. Então, aqui, para quem me perguntou, professora, eu estou com dúvida como que eu faço a distribuição eletrônica dos íons. Se for um cátion, significa que ele perdeu o elétron. Então, você vem, faz a distribuição eletrônica dele, considerando ele no estado fundamental, e depois você vai lá e tira o elétron da última camada, certo? E aí, agora a gente vai fazer um exemplo de um ânion. Pessoal, eu vou fazer aqui agora a distribuição eletrônica do oxigênio. Olha aqui pra mim, qual é o número atômico do oxigênio? O número atômico do oxigênio é 8. Isso significa que no estado fundamental ele tem 8 prótons dentro do núcleo e 8 elétrons na eletrosfera. Então, a gente vai distribuir aqui no diagrama 8 elétrons. Então, a gente vai começar lá no 1s1. Ó, lá no 1s2. Então, começou lá 1s2, acabou, vou pro próximo. 2s2, já distribuí 4, faltam só 4, hein? Então, cuidado. Vou pro próximo. 2p6, não, 2p4, só faltam 4. Então, ficou 2 com 2, 4 com 4. 8. Esse daqui é o oxigênio no estado fundamental. Aí, para quem teve dúvida, professora do céu, como que eu vou fazer a distribuição eletrônica dos íons? Nesse caso, o oxigênio, ele forma um ânion bivalente, tá? Então, vou colocar aqui, ó, 2 menos. O que significa essa carga aqui em cima? Agora ele já não é mais neutro, agora ele já não está mais no estado fundamental. Significa que ele recebeu. Ele ganhou 2 elétrons, então eu tenho que colocar esses 2 elétrons aqui que ele ganhou na distribuição eletrônica. Onde que eu coloco? Olha aqui, lá no 2p cabe? Ué, cabe, o P não vai até 6? Eu coloquei só 4, então se cabe eu vou colocar os 2 elétrons aqui, ó, que vai ficar 2p6. Então essa é a distribuição eletrônica do meu íon de oxigênio, no caso aqui é um ânion bivalente. Fechou?